Revelado, dono negro de restaurante falido transforma a vida de sem-teto em incrível reviravolta. O balançar da porta do coração do Brasil ecoou como um lamento na pequena cidade de São Pedro do Sul. Miguel, um homem negro de 40 anos, sempre foi o coração pulsante daquele lugar. Seu sorriso caloroso era como um abrigo para todos que cruzavam o limiar do seu restaurante. Mas agora, o cheiro de comida caseira que antes encantava os clientes havia dado lugar ao vazio, e suas paredes, que vibravam com risadas, estavam agora nuas e desoladas. Depois de anos de luta e dedicação, a crise havia chegado, e seu amado sonho foi despedaçado. Com dor no peito, Miguel retornou para casa, onde sua esposa, Ana, e suas 2 filhas o aguardavam. Elas olhavam para ele como se sua presença pudesse afastar a tempestade que agora ameaçava sua família. Papai, vai ficar tudo bem, não vai? Perguntou sua filha mais nova, com os olhos brilhando de esperança. A pressão para sustentá-las pesava em seus ombros, como se montanhas inteiras repousassem ali. Num dia cinzento e chuvoso, Miguel caminhava pela cidade e viu João, um sem-teto de sua comunidade. João, um homem que um dia fora admirado, agora vagava pelas ruas com a saúde debilitada e um olhar perdido. A indiferença dos passantes o transformará em um fantasma pleno de tristezas e preconceitos. Miguel sentiu uma onda de empatia irromper dentro dele. Sem hesitar, aproximou-se e, com um gesto simples, convidou João para sua casa. Vem, amigo. Você precisa de um lugar para descansar e uma refeição quente. O convite inesperado mudou o curso da vida de ambos. Dias depois, Miguel e João se tornaram amigos, conversando sobre suas vidas, suas dores e, acima de tudo, suas esperanças. Miguel encorajava João a buscar ajuda, enquanto João partilhava sua história, revelando as cicatrizes de um passado difícil. Essa amizade floresceu como uma luz em meio ao caos. Mas a cidade estava em convulsão. Brigas entre grupos sobre inclusão social e preconceitos espalhavam divisões. Miguel, por sua vez, lutava contra os demônios da sua própria realidade, buscando reerguer seu negócio enquanto defendia a dignidade de João e outros marginalizados. Foi então que a ideia de um barbecue comunitário surgiu como um grito de resistência. Miguel sonhava em reunir a cidade para redescobrir o que verdadeiramente importava: união e respeito. Contudo, à medida que o dia do evento se aproximava, a tensão na cidade crescia, deixando todos em um estado de ansiedade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A brisa suave da conscientização começou a soprar, e Miguel sentiu que esse evento poderia não apenas salvar seu sonho, mas também oferecer uma nova chance a João e muitos outros que estavam à margem. A cidade estava prestes a testemunhar que, juntos, poderiam transformar a dor em solidariedade. Miguel olhou para João, um amigo e um aliado, e com um foco renovado, decidiu que esta não seria apenas uma festa, mas uma revolução pela dignidade e pelo respeito. O futuro estava prestes a mudar, mas a estrada seria cheia de desafios. O que acontecerá a seguir? Miguel acordou cedo no dia do barbecue comunitário. O sol ainda não havia rompido as nuvens, mas ele já sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. A ansiedade martelava em sua mente, mas o sonho de unir a cidade e dar um novo começo a João o motivava como nunca. Ele olhou ao redor, vendo a cozinha da sua casa equipada com panelas, temperos e ingredientes frescos. Era hora de transformar tudo isso em um banquete que refletisse não apenas a culinária, mas a união e a força da comunidade. Ana entrou na cozinha. Seu olhar sabia muito mais do que palavras poderiam expressar. Com um sorriso, ela ajudou Miguel a organizar tudo. Você vai conseguir, meu amor. As pessoas precisam disso, disse ela, misturando a salada com entusiasmo. As meninas se divertiam na sala, desenhando cartazes que convidavam todos para o evento. A inocência delas enquanto riam era um lembrete poderoso do que estava em jogo. Enquanto eles trabalhavam, Miguel pensava em João, que havia se aproximado dele como um irmão. A amizade que tinha florescido entre eles não era apenas um alicerce de apoio, mas um símbolo de esperança em tempos sombrios. Ele se lembrou das conversas profundas que tiveram sob a luz fraca da cozinha, onde João contava histórias de sua infância e os momentos que o levaram à rua. Em cada relato, Miguel sentia seu coração apertar, mas ao mesmo tempo, havia determinação.
Hoje vai ser diferente, ele sussurrou para si mesmo ponto mais tarde. Numa praça que costumava ser um ponto de encontro alegre, os participantes começaram a chegar. Miguel viu diversos rostos, familiaridades e estranhos, pessoas que até então haviam ignorado uma outra. O clima estava tenso, como se a cidade estivesse esperando uma temperatura maior, além da brisa leve que começava a soprar. Miguel, segurando um microfone improvisado, começou a falar. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Este não é apenas um barbecue. É um convite para que olhemos uns para os outros e vejam além da superfície. Enquanto as palavras fluíam, ele notou um murmúrio crescente entre os presentes, algumas pessoas trocando olhares, algumas francas expressões de surpresa. Mas Miguel continuou, desafiando cada um presente a se conectar. João, que estava à beira da praça, observava tudo com um misto de apreensão e esperança. Ele se lembrava do dia em que Miguel o convidou para sua casa. Aquela mão estendida tinha mudado sua vida. Agora, da mesma forma, ele queria ser aquela extensão para outros na comunidade. Miguel fez uma pausa, e em um gesto encorajador, convidou João para se juntar a ele no palco. Esse é meu amigo João. Miguel exclamou, com um brilho nos olhos. A multidão fez silêncio, alguns claramente surpresos por ver um homem que costumavam ignorar subindo ao palco. No momento, o peso social da cidade estava sobre eles. A tensão era palpável, mas também havia uma expectativa vibrante no ar. João respirou fundo, subindo ao lado de Miguel. Ele começou a contar sua história, revelando as dificuldades que enfrentou e a transformação que tinha começado em sua vida. Palavras simples, mas poderosas, ecoavam através do espaço, fazendo muitos refletirem sobre seus próprios preconceitos e medos. As expressões nas faces dos ouvintes mudaram lentamente, revelando compreensão e compaixão. Miguel e João se olhavam, suas almas conectadas por um fio invisível de luta e superação. Ali, naquele momento, algo estava mudando. Mas no fundo de sua mente, Miguel sabia que aquele dia não teria apenas um impacto no coração da cidade. As sombras do preconceito e da divisão eram mais profundas do que imaginavam. O desafio estava longe de acabar. Quando o evento terminou, e as pessoas começaram a se dispersar, Miguel viu o grupo se formando ao redor de João. Ele sorriu, aliviado, mas a preocupação ainda pairava em seu peito. E se isso não for suficiente? Pensou. Enquanto observava, sua mente corria pelas implicações. Como poderiam todos se unir de verdade e não apenas por um dia? Seria esse um verdadeiro começo, ou apenas um momento passageiro na luta pela aceitação? Miguel sabia que a batalha estava longe de ser vencida, mas a semente da solidariedade havia sido plantada. Ele se virou para João e, com um novo brilho nos olhos, perguntou: o que vamos fazer a seguir? Miguel deixou a pergunta pairar no ar como uma nuvem carregada de incertezas. João, cercado por pessoas que agora pareciam enxergá-lo de uma maneira que antes não faziam, sentiu uma onda de emoção. Ele sabia que aquele passo imenso, aquele compartilhamento da sua história, tinha conseguido algo inesperado. Mas o quê? Ele ainda não tinha certeza. Enquanto a movimentação na praça começava a se dispersar, Miguel aproximou-se de João, segurando seu ombro com firmeza. Precisamos de um plano, algo que mantenha essa junção viva. Não podemos deixar que isso morra no fim de um dia bonito. João concordou, seu olhar fixo na multidão que se afastava. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se fizéssemos encontros regulares? Algo onde as pessoas possam se reunir, compartilhar histórias, aprender uma com a outra? Miguel assentiu pensativo. Sim. E poderíamos incluir workshops, aulas de culinária, música, algo que traga todos para perto. O entusiasmo começou a surgir entre eles, como uma chama acesa no meio da escuridão. As meninas de Miguel, ainda desenhando cartazes, se aproximaram. Papai, podemos ajudar? Elas perguntaram com os olhinhos brilhantes, cheias de energia e alegria. Um sorriso brotou no rosto de Miguel. Claro, precisamos de todos vocês. Isso é um trabalho de equipe. No entanto, Miguel não conseguia afastar o receio que o acompanhava. O que começara como uma pequena iniciativa poderia rapidamente esbarrar nas mesmas barreiras que eles estavam tentando derrubar. E se, em sua tentativa de promover a união, ele acabasse criando mais divisões? Os olhares desconfiados ainda estavam visíveis em alguns rostos enquanto as pessoas caminham lado a lado, ainda se recuperando do choque do que aconteceu. Assim, com o passar dos dias, o planejamento foi tomado de uma ansiedade irresistível. Miguel e João se reuniam frequentemente, sentados em uma pequena mesa no restaurante de Miguel, discutindo que poderia ser um ciclo interminável de troca.
Palavras foram transformadas em ações, cartazes foram feitos e o primeiro encontro marcado. João, mais do que nunca, queria se expor, ser a voz de quem não tinha voz, mas ainda havia um medo que o paralisava. O passado o assombrava como uma sombra insistentemente presente. O que as pessoas realmente vão pensar de mim? Ele questionou um dia, enquanto os dois olhavam pela janela do restaurante. As luzes da cidade brilhando ao entardecer pareciam tão confusas quanto os próprios sentimentos dele. Miguel respirou fundo. João, eles vão te ver não como um sem-teto, mas como um homem que tem muito a oferecer. Você vai inspirar outros a falar e a se abrir também. Assim que você decidir acreditar na sua história, outros também acreditarão. O dia do primeiro encontro chegou e a praça estava decorada com bandeirinhas coloridas e sorrisos tímidos. Ao olhar para os rostos que se aglomeravam ao redor das mesas, Miguel quase perdeu o fôlego. Ele podia sentir as vibrações da cidade, mas também sentia o peso do que viria. As vozes começaram a se misturar, e uma energia vibrante pulsava no ar quando João se levantou para falar. A multidão silenciou novamente. Ele não era apenas um homem sem lar. Ele era um símbolo da luta, uma representação da transformação possível. E naquele momento, ao ouvir as batidas do coração de sua comunidade, Miguel soube que o que estavam fazendo não era apenas um evento, era o começo de um movimento. Mas antes que pudesse exultar naquela vitória, uma figura conhecida apareceu na multidão, a expressão carregada de indignação. Miguel reconheceu o homem imediatamente. Um dos críticos mais ferozes de sua iniciativa. "O que você está fazendo aqui?" Ele gritou, cortando o clima de camaradagem como uma faca. O sopro de solidariedade foi substituído pela tensão, e os rostos se viraram, inquietos. O que viria a seguir? Miguel respirou fundo mais uma vez. O desafio estava apenas começando. A atmosfera na praça mudou instantaneamente. Os risos que ecoavam se transformaram em murmúrios nervosos. João sentiu o ar fresco da tarde se tornar pesado. Ele olhou para Miguel, os olhos do amigo refletindo uma mistura de incredulidade e determinação. O crítico, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, caminhava na direção deles, como um trovão prestes a atingir a terra. "Estou aqui para acabar com isso", ele disse, sua voz cortante como vidro. A multidão hesitou, as palavras dele lançadas como frestas de luz em uma escuridão crescente. Os olhares se alternavam entre o orador e o provocador, a verdade e o preconceito. Miguel deu um passo à frente. "Não se trata de acabar com nada, mas de criar oportunidades. João está aqui para mostrar que somos todos capazes de mudar", ele respondeu, a voz firme, tentando anular a tensão crescente. O crítico não recuou. "O que você acha que está fazendo? Dando voz a um homem que, se não fosse por você, ainda estaria jogado nas ruas? Isso é uma farsa." As palavras dele eram uma adaga, e João sentiu como se cada frase penetrasse seu coração. Ele respirou fundo e, em um instante de coragem, decidiu que não se esconderia mais. "Eu sou mais do que um sem-teto. Estou aqui para contar minha história. Para mostrar que todos nós lutamos de alguma forma e que isso nos torna humanos." Sua voz começou a vibrar, inquieta e cheia de emoção. Algumas pessoas começaram a aplaudir, como se o que ele disse estivesse ressonando fundo em seus próprios corações. Miguel olhou para a multidão, observando como a empatia começava a tomar conta. As expressões endurecidas de alguns se suavizaram, e novos laços estavam se formando. O crítico, porém, não parecia impressionado. "Você acha que é assim que se resolve um problema? Reunindo um monte de gente e pedindo desculpas? Isso é só uma ilusão." João encarou o homem. "É verdade que não será fácil, mas o primeiro passo é sempre acreditar que podemos mudar. Se você está aqui para criticar, talvez você mesmo devesse parar e ouvir. Todos têm algo a ensinar." Um silêncio pesado pairou, e a mudança de clima nas faces da multidão era palpável. Um jovem ao fundo levantou a mão, seu rosto iluminado por uma centelha de esperança. "Vamos ouvi-lo. Ele merece uma chance." As palavras do rapaz reverberaram. A tensão diminuiu, e os olhares passaram a ser mais solidários. O crítico, percebendo que a maré estava mudando contra ele, hesitou, indeciso. Miguel, em meio à onda de apoio, aproveitou a oportunidade. "Vamos dar espaço para as histórias que nunca foram contadas. Este momento é nosso." As vozes começaram a se misturar em um coro de encorajamento. João sentiu um calor no peito. O medo estava se dissipando. Lembrou-se de tudo que havia passado, das lutas, da solidão, e agora, pela primeira vez, ele não se sentia sozinho.
O grito de apoio e de reivindicação pela dignidade ecoava cada vez mais forte. Mas antes que a celebração tomasse conta da praça, com aplausos e abraços a surgir por toda parte, a figura do crítico se afastou lentamente. Havia uma faísca de dúvida em seu olhar, como se ele estivesse questionando seu próprio papel naquela história. E então, no movimento repentino, ele se virou e, com um grito de desespero que ressoou como um eco, perguntou: "E se eu tiver razão? E se isso não mudar nada?" A pergunta ficou no ar, como uma sombra sobre o espírito renovado da praça. Miguel olhou para João, enxergando a tensão tornar-se uma oportunidade. Aquela voz crítica e amarga poderia ser o início de uma nova história, mas como? Um novo desafio estava à frente, e a determinação nas vozes da praça poderia se transformar em um levado clamor. Qual seria o próximo passo? João e Miguel precisavam estar prontos para enfrentar não apenas o ceticismo, mas toda a luta que viria com isso. As mãos se uniram, e o futuro agora parecia uma tela em branco, esperando por novas cores e formas. O próximo encontro estava marcado, mas a questão que não calava no fundo dos corações agora ressoava mais forte que nunca. Devam os críticos realmente ter voz nesta jornada, ou os protagonistas mereciam contar sua própria história? A praça estava pulsando com uma energia renovada, mas as palavras do crítico ainda pairavam no ar, como uma nuvem cinza a ameaçar desabar. João, de pé, sentia o peso daquela dúvida corroendo a crescente esperança que se espalhava entre as pessoas ao seu redor. Ele sabia que a batalha não terminava ali. Era só o começo. Miguel, percebendo a inquietação de João, se aproximou e murmurou: "Vamos fazer algo com isso. Precisamos levar nossa voz adiante. Não podemos deixar que ele decida por nós." O tom de Miguel era firme, e isso ajudou a acalmar um pouco a tempestade de emoções dentro de João. "Você tem razão, Miguel. Não posso deixar que ele me defina. A luta é nossa." João respondeu, o olhar se iluminando. Ele olhou ao redor e viu os rostos esperançosos da multidão. Sabia que ali havia uma força capaz de desafiar qualquer crítica. Ponderando sobre as palavras do crítico, Miguel teve uma ideia. "E se organizássemos um evento para contar histórias? Um espaço onde cada um possa compartilhar suas experiências, ou mesmo ouvir as dos outros. Podemos mostrar ao nosso crítico que não somos apenas vozes solitárias, mas um coral poderoso." Jonas, uma mulher ao lado deles, exclamou: "Eu amo essa ideia. Todos têm algo a ensinar. Vamos fazer isso. Precisamos de um lugar, um dia, e trazer pessoas que querem ouvir." E assim, a energia da praça se transformou em uma onda de entusiasmo. Os rostos antes tensos agora se iluminavam com sorrisos e conversas animadas. Cada um começou a falar, sugerir, imaginar o que poderia ser aquele evento. Havia risadas, e a ideia de criar um espaço para contar histórias parecia cada vez mais palpável. Enquanto as ideias fluíam, João sentiu um nó na garganta. Ele lembrou-se de sua história, de cada luta, cada queda. Era hora de contar não apenas sua versão, mas permitir que outros também se abrissem. Daria voz a quem nunca teve a oportunidade de ser ouvido. "Precisamos de um lugar maior, de um espaço que abra as portas para nossa voz", disse João, com o coração acelerado. A multidão respondeu com aplausos. A mobilização tomou forma e começaram a surgir ideias sobre onde seriam realizados os encontros, como agendar palestrantes e incluir música, arte, diversidade. Toda ideia era válida. No entanto, a chaga deixada pelo crítico ainda estava ali, pulsando dentro de João. Ele se perguntava se realmente poderiam mudar a percepção das pessoas ou se o ceticismo era forte demais. Questionava-se se aquele evento realmente teria poder transformador. Seria suficiente. Assim que o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, um sentimento misto de excitação e medo tomou conta de João. Ele poderia ser o catalisador daquela mudança. Mas e se tudo isso fosse em vão? A dúvida voltava, deixando suas pernas tremúlas. No meio do alvoroço, Miguel percebeu a hesitação e disse: "João, não se esqueça, a verdadeira mudança começa com um passo. Estamos juntos nessa." As palavras foram como um bálsamo, mas a inquietude ainda o acompanhava. O convívio entre todos naquela praça estava começando a criar laços. Mas como tudo isso se desenrolaria nas próximas semanas? A transformação estava apenas começando e a tensão entre as vozes críticas e as histórias de luta prometia ser intensa. Como eles enfrentariam a necessidade de ser ouvidos enquanto os críticos se erguiam mais uma vez? Estariam prontos para a resistência que vinha não apenas de fora, mas das próprias inseguranças internas? A jornada estava só começando e João sentia que ainda havia muito a descobrir. Na manhã seguinte, a praça já estava cheia. A energia parecia vibrar no ar, como acordes de um violão afinado. João e Miguel estavam ali,
preparados para dar os primeiros passos rumo ao evento que tinham sonhado. As conversas fluíam, e pessoas de diferentes idades e histórias se reuniam em torno dele, como uma colmeia fervilhante. E aí, como podemos organizar isso? Perguntou Jonas, com uma sobrancelha erguidas. Sua empolgação era contagiante. Precisamos de alguém que possa nos ajudar com a parte logística. Miguel pensou em um amigo de infância, que sempre foi bom em fazer grandes eventos acontecerem. O Tiago. Ele tem muita experiência e pode nos dar a visão certa sobre como organizar tudo isso. João assentiu, sentindo um raio de esperança iluminar sua alma. Vamos chamá-lo. E quem mais? Vamos abrir essa rede. A ideia de amplificar as vozes a seu redor acendia um ânimo que ele não sentia há muito tempo. Enquanto começaram a discutir mais ideias, João teve a ideia de trazer histórias que não eram apenas suas, mas de todos. Vamos abrir nosso evento para que cada um traga algo sobre si. História, arte, música, tudo é válido. É isso que nos torna únicos. As sugestões foram surgindo. Vizinhos que nunca haviam se falado, agora compartilhavam experiências. Um senhor que tinha perdido a esposa e encontrara na pintura uma forma de expressão, uma jovem que havia superado a depressão através da dança. As histórias se entrelaçavam como fios de uma tapeçaria rica. Mas, em meio ao entusiasmo, João se sentiu paralisado ao escutar a bateria de vozes exuberantes à sua volta. E a dúvida voltou: e se tudo isso não significar nada? E se as pessoas não se importarem? Miguel percebeu a expressão de João e, como se lesse sua mente, se aproximou. João, não vamos permitir que o medo nos silencie. Pense em quantas pessoas podem se sentir representadas aqui. Essa é a nossa missão. O que temos a dizer é importante. E quem não quiser ouvir, que simplesmente não venha. Uma energia renovada passou pela multidão. A ideia de se unirem, de tornarem-se um só corpo, pulsava forte. João sorriu, e seu coração começou a acelerar, não mais de medo, mas de empolgação. E assim, passaram horas discutindo prazos, possíveis convidados e formatos que o evento poderia ter enquanto o sol se punha, tingindo a praça com tons quentes de âmbar. Todos pareciam mais próximos. Aquela sensação de comunidade começava a concretizar um sonho sonhado em conjunto. No meio disso tudo, Joaquim, um dos moradores de rua que tinha se integrado àquelas reuniões, se levantou. Ele havia estado quieto, ouvindo tudo. Posso contar minha história? A voz dele tinha um peso que fez o grupo parar imediatamente. É difícil, mas eu preciso que seja ouvido. Aprendi muito com a vida na rua, e quero que outros também saibam. A sala ficou em silêncio, e todos puderam ver a pequenez de Joaquim, em contrapartida ao seu desejo de se abrir. Os olhos de João se encheram de empatia. Claro, você tem um lugar aqui. E foi assim que, naquele momento singelo, uma transformação tomou lugar. As vozes antes silenciadas estavam prestes a explodir. Os rostos na multidão estavam ávidos por ouvir e compartilhar. Mas uma sombra passou pelo rosto de João quando ele lembrou do crítico e de suas palavras rabugentas. Eles ainda eram uma minoria em um mundo repleto de ceticismo. Seriam capazes de fazer aquilo acontecer? Com um novo sentimento pulsando dentro dele, João decidiu que deveria enfrentar isso. A grande pergunta agora era: o que aconteceria quando as palavras quisessem ser ouvidas e aquelas vozes fossem desafiadas de novo? O destino deles dependia não somente de contarem suas histórias, mas de como a verdade poderia modificar a visão do mundo lá fora. Ele sabia que o desafio estava apenas começando. João acordou no dia seguinte com um frio na barriga. Era como um aprendiz prestes a se apresentar no teatro, preocupado com a recepção do público. Ele não conseguia parar de pensar nos desafios que viriam e nas vozes que precisariam ser amplificadas. O sol brilhava, mas sua mente estava nublada. Enquanto se preparava, ele ouviu notícias na televisão sobre um restaurante famoso que havia fechado. O dono, um homem negro que enfrentou inúmeras adversidades, havia sido uma fonte de inspiração para muitos, mas a pressão do mercado era implacável. Ao ouvir a história dele, algo dentro de João se acendeu. Ele pensou em como as lutas de algumas pessoas pareciam incompreensíveis para quem estava de fora, mas tão profundas e ressonantes para quem as viveu. Na praça, o clima era de expectativa. O grupo se reunirá novamente, e a mesma energia vibrante do dia anterior estava ali, pulsando com mais força. Miguel, cercado de folhetos e canetas, já estava rabiscando ideias na mesa. João, a primeira coisa que precisamos fazer é definir como será a apresentação do Joaquim. Se ele for compartilhar a história dele, precisamos garantir que as pessoas estejam preparadas para ouvir, disse Miguel, com os olhos brilhando de entusiasmo. Sim.
E não vamos esquecer de contar com alguns outros que querem se apresentar. Precisamos mostrar à cidade o que essas vozes podem fazer. Respondeu João, sentindo que a determinação fazia seu coração pulsar mais rápido. O grupo se dispersou em pequenas comissões, cada uma encarregada de uma parte específica do evento. João se juntou àqueles que estavam responsáveis pela comunicação e divulgação. Ele sentiu que, assim como o dono do restaurante teve sua história marcada pelo sucesso e pelo fracasso, as experiências de todos ali também precisavam ser contadas com honestidade. Enquanto trabalhavam, ouviu ao longe o som de uma guitarra. Era uma jovem que praticava na praça. Ouvindo as notas a ressoar, ele não pôde deixar de pensar no impacto que a arte tinha sobre as vidas. A música era mágica, conectando corações e elevando espíritos. Lembrou-se das histórias que queriam ser contadas, e de como aquelas vozes teriam um espaço. Vamos fazer um desfile de talentos. Um palco onde todos possam se apresentar e mostrar suas histórias, em suas diferentes formas. Música, dança, teatro, tudo. Sugeriu João. A ideia rapidamente tomou corpo, e todos ali estavam empolgados. A praça se transformou num canteiro de criação, ideias voavam, risadas ecoavam e, acima de tudo, a esperança pulsava intensamente. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre João. Ele se lembrou das palavras do crítico e de como sempre havia uma resistência ao novo. O medo de que o evento não atraísse as pessoas que desejavam era como um fantasma pairando por cima de sua cabeça. E se tudo isso falhar? E se não tivermos público? A pergunta brotou repentinamente em sua mente. E se for um sucesso? E se começarmos a mudar corações e mentes? Miguel interrompeu, percebendo o turbilhão emocional. A frase de Miguel estalou no ar. Foi como se uma luz iluminasse o caminho obscuro das incertezas. João olhou nos olhos de cada um ali e percebeu que todos compartilhavam esse mesmo desejo de acolhimento, encorajamento e transformação. Era o momento de o evento acontecer, não apenas para mostrar histórias, mas para redefinir como eles viam a si mesmos e ao mundo ao redor. Quando menos esperava, um grito de alegria ecoou na praça. A transformação começará aqui. Mas, enquanto a alegria tomava conta de todos, João recebeu um telefone. A voz no outro lado era familiar. Era Tiago, o amigo que deveria ajudar com a parte logística. Havia um problema. Precisamos conversar. É sobre o evento, disse a voz sombria. João gelou. O que seria agora? O que mais poderia dar errado? E se tudo desmoronasse? O telefone pareceu pesar uma tonelada na mão de João. A voz de Tiago soava como um eco distante, carregada de uma preocupação que fez seu estômago revirar. João, é sério. Precisamos ter uma conversa. Não posso ajudar mais com a logística, estou enfrentando os problemas. Aquelas palavras deixaram João em estado de alerta. Seu coração acelerou. A última coisa que precisava era que a peça central do evento começasse a desmoronar. Ele sentiu os braços se tensionarem, a ansiedade subindo como uma onda prestes a engolir tudo ao seu redor. Mas, Tiago, faltam poucos dias. Como assim você não vai poder? João tentou manter a calma, mas sua voz traía o nervosismo. Eu sei. Mas não é só comigo. Parece que o município já está fazendo pressão em cima de todos. Além disso, o espaço na praça tá meio complicado. Acho que alguém pode ter bradado contra nossa ideia. A última frase pareceu um soco no estômago de João. O que significava a pressão? Será que estavam tentando sabotar o evento? A energia da praça, que há pouco pulsava com esperança, agora se transformou em um peso que ele mal conseguia suportar. Tiago, não podemos desistir agora. Essa é uma oportunidade para tantas vozes serem ouvidas. Implorou, enquanto o desespero crescia. Eu sei, amigo. Mas a verdade é que estou atolado. Não sei se vou conseguir. E antes que João pudesse responder, a ligação caiu. Com o coração em frangalhos, ele se afastou da mesa. Olhou ao redor e viu Miguel e outros membros do grupo, enfiados em suas anotações e discussões criativas, mas não conseguia acompanhar a animação deles. A realidade parecia pesadamente distinta da euforia que tinha tomado conta minutos atrás. Foi neste momento que ele ouviu a música novamente, a jovem na praça tocando a guitarra. Aquela melodia, mesmo com a melancolia que queimada em sua mente, parecia calar suas angústias temporariamente. Ele precisava de uma clareza, algo que o tirasse da espiral de dúvidas. Então, sem pensar muito, caminhou até a jovem e se juntou a ela. O som das cordas uniu-se à sua voz enquanto ele começava a cantar, deixando a emoção fluir. Quando terminou, as palmas ao redor surgiram como um incêndio.
João olhou para os rostos. A alegria estava ali, ainda que a dúvida o acompanhava como uma sombra persistente. Ele precisava de uma estratégia. A ideia de um evento que desse voz às histórias de tantos parecia mais necessária do que nunca. De volta à mesa, decidiu alinhar os objetivos. Pessoal, precisamos da ajuda de cada um aqui. Temos que mostrar para a cidade que não estamos apenas organizando um evento, estamos unindo vidas, conectando histórias. A nossa força vem da união. Os olhos de todos se iluminaram. João percebeu que não era apenas ele, todos ali lutavam contra suas próprias batalhas. A força reunida poderia ser o elo que faltava. E, de repente, Miguel levantou a mão. Temos que fazer uma lista de apoio. Se alguém empreender influência, precisamos reconhecer quem consegue ajudar. O espírito de colaboração tornou-se palpável. Ideias apareceram como estrelas em uma noite escura. Eles foram sugerindo aliados, estabelecendo conexões. O calor no coração de João começou a retornar, mas não sem o sussurro de sua preocupação. E se encontrassem resistência? Quando a noite caiu, o grupo saiu da praça sentindo-se mais forte. Mas, antes mesmo de se dispersarem, João olhou para o céu estrelado. Um pensamento cruzou sua mente. E se de fato a cidade se unisse a nós? E se conseguíssemos fazer as pessoas entenderem a importância do que estamos fazendo? Enquanto o sol se punha, uma nova mensagem chegou em seu celular. A notificação vibrava com uma urgência que ele não esperava. Quem seria? E que notícia estava escondida por trás daquela tela? O coração de João disparou mais uma vez, prenunciando algo que poderia ser uma nova esperança ou um novo desafio. Os dedos de João hesitaram sobre o celular. O título da mensagem brilhava na tela, desafiando sua mente a processar a notícia. Ele não sabia se sentia curiosidade ou receio. O que um dono de restaurante falido tinha a ver com a pressão que estavam enfrentando para o evento? Com um profundo suspiro, ele pressionou a notificação e a imagem de um rosto familiar surgiu. Era Marcos, o dono do restaurante. João rapidamente leu a mensagem. Marcos estava organizando uma ação social para ajudar o sem-teto da cidade e queria que o grupo de João se unisse a ele. Juntos, podemos fazer mais, dizia a mensagem. O coração de João disparou de novo. Aquilo poderia ser a resposta que ele tanto buscava. Uma maneira de conectar as histórias que precisava. Ele olhou para os outros, que estavam se dispersando. Com seu melhor sorriso, chamou a atenção deles. Gente, preciso compartilhar algo incrível. Todos logo se reuniram em torno dele, a curiosidade estampada nos rostos. João explicou a proposta de Marcos, a oportunidade de criar um evento em conjunto que não só ajudaria o sem-teto, mas também mostraria à cidade o poder da solidariedade. Os olhos de Miguel brilharam ao ouvir a possibilidade de unir forças. Isso seria perfeito. O evento não só terá vozes, mas também ação. Mas a empolgação logo foi acompanhada de hesitação. E se ele não tiver nosso apoio? Disse uma das integrantes, Clara. O que acontece com nosso evento original? É um grande risco. Cada palavra dela parecia ecoar algum temor coletivo que estava se formando, e a atmosfera começou a se condensar novamente. João percebeu a preocupação no ar e sentiu o peso da responsabilidade. Gente, essa é uma chance de mostrarmos que podemos mais do que um evento. Podemos mudar vidas. Se conseguimos fazer isso, poderemos ter a atenção que precisamos para o nosso objetivo. Mas precisamos acreditar e agir. Um silêncio se instalou, enquanto os membros do grupo ponderavam. Várias expressões demonstravam não apenas receio, mas também esperança. Afinal, se unissem forças para um bem maior, quem poderia resistir? Miguel foi o primeiro a se manifestar, batendo as mãos. Vamos fazer isso. Podemos mesclar os eventos, nós fazemos o nosso na praça, e eles mobilizam a cidade para apoiar a causa. As cabeças começaram a acenar em concordância. A energia de antes estava de volta, mas João sabia que havia algo mais em jogo. Seria esse um caminho seguro ou poderiam acabar numa encruzilhada ainda mais perigosa? Enquanto conversavam, João decidiu que precisavam ir até Marcos e discutir não apenas os planos, mas também seus medos. Ele queria segurança, não apenas para o evento, mas para aquelas vidas que estavam em jogo. Vamos amanhã ao restaurante dele, há tempo de ver como podemos ajudar. A certeza na voz de João encorajou todos. Eles estavam prontos para dar um passo na direção incerta, mas necessária. Uma mistura de temor e excitação pulsava entre eles. Quando todos se afastaram, uma ideia passou pela cabeça de João. Uma união que poderia ser transformadora.
Mas ele não podia ignorar as vozes de incerteza que ainda ecoavam em sua mente. E se tudo desmoronasse? Ao chegar em casa, ele olhou pela janela e viu as luzes da cidade brilhar como estrelas. Seria aquela mudança que eles precisavam? E se Marcos realmente pudesse transformar tudo? O telefone vibrou mais uma vez, e João deu um pequeno salto. Era uma mensagem de Tiago. João, eu fui até a prefeitura. O clima está tenso. Precisamos falar sobre o evento. Pode ser mais urgente do que pensávamos. O coração de João afundou outra vez. Havia mais à frente do que ele imaginava, e o tempo estava se esgotando. Qual seria o próximo passo dessa jornada? Na manhã mais esperada e temida, o céu estava nítido, suas cores vibrantes parecendo sorrir para a cidade. João, Miguel e a equipe estavam prontos para enfrentar o desafio que se aproximava. Depois de muitas incertezas, eles estavam finalmente indo ao restaurante de Marcos, prontos para discutir a união de seus eventos e a força que poderiam criar juntos. Chegada ao coração do Brasil trouxe uma onda de nostalgia e esperança para Miguel. Um restaurante que outrora era o berço de muitos sonhos agora simbolizava a luta e a resistência. Assim que entraram, foram recebidos por Marcos, que estava radiante apesar das dificuldades que enfrentava. Vocês vieram, ele disse, o sorriso abrindo um espaço de calor que envolveu a todos. Sentados ao redor da mesa, as preocupações do grupo começaram a fluir, misturadas à animação em torno da colaboração. Marcos compartilhou sua ideia. Precisamos unir nossa força e mostrar à cidade que a solidariedade é mais forte do que as divisões. Vamos realizar um grande evento social, onde cada um contará sua história. Mas, mais do que isso, vamos arrecadar fundos para ajudar os que mais precisam e mostrar que o carinho e a empatia podem mudar a vida. João, sentindo a paixão nas palavras de Marcos, deixou suas inseguranças de lado. Isso pode ser incrível, mas precisamos garantir que todos na cidade entendam que estamos aqui para construir, não para dividir. O ceticismo será forte, então, vamos precisar de uma mensagem muito clara, ele disse, olhando nos olhos dos colegas. Miguel, apoiando o pensamento de João, acrescentou, a chave é começar a quebrar o preconceito. Se conseguirmos um bom planejamento, poderemos fazer um movimento que realmente traga as pessoas juntas. O grupo começou a fluir com ideias, discutindo locais, formas de divulgação e o que mais seria necessário para dar vida a esse verdadeiro hino à solidariedade. Os dias seguintes foram uma corrida de maratona, cada membro do grupo assumindo responsabilidades e se esforçando ao máximo. Eles criaram cartazes, mobilizaram a comunidade e conectaram redes de apoio. Entretanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre João. Ele frequentemente se perguntava se o esforço deles realmente seria reconhecido. Mas, à medida que o evento se aproximava, também cresceu a energia positiva. As ruas ressoavam com sorrisos e conversas sobre o evento. As histórias estavam se conectando, e a cidade começava a acreditar no poder daquela proposta. No dia do evento, as pessoas se reuniram na praça, como flores brotando depois da chuva. João subiu ao palco, o coração pulsando, mas agora cheio de coragem. Ele olhou para a multidão e viu rostos familiares e desconhecidos. Estamos aqui para contar nossas histórias, para lembrar que somos todos humanos e que nossas experiências podem nos unir, ele declarou, a emoção escorrendo por sua voz. De repente, o crítico que havia perturbado a paz na primeira vez que João se apresentou na praça apareceu novamente. O ar pesou e as cabeças voltaram-se para ele, a expectativa crescente na multidão. Mas, desta vez, tudo estava diferente. João respirou fundo e, mesmo diante do sentimento de medo que tentava se instalar, decidiu falar. Você pode não acreditar no que fazemos, mas estamos aqui para mostrar que todos têm o direito de ser ouvidos. E todos temos o poder de mudar a narrativa, João disse, seu olhar firme. Ele sabia que a verdadeira transformação começava a partir dali. Crítico, para surpresa de muitos, mudou a expressão. Ele hesitou, e vendo a comunidade unida e vibrante, seu semblante mostrava confusão. Talvez eu tenha considerado demais. Mas e se isso não for suficiente? Perguntou ele, a voz ainda carregando um tom desafiador. Não podemos medir a mudança pelo tamanho do evento. Cada pessoa que aqui está é uma vitória. A mudança começa com a empatia, e é exatamente isso que estamos cultivando, respondeu Miguel, com um brilho de determinação nos olhos. A realidade se instaurou enquanto estavam ali, juntos, e a resistência se transformou em reconhecimento mútuo. A praça estava cheia, o clima de união tomando conta. As histórias começaram a ser contadas, e o impacto da solidariedade ecoou amplamente, tornando mais e mais corações receptivos. Entre risos, lágrimas e aplausos, havia algo visível no ar: a resiliência da comunidade.
Transformações inesperadas se desenrolaram. Enquanto João olhava para a multidão, um sorriso largo brotou em seu rosto. Isso é só o começo, pensou, sentindo um calor no coração. As vozes silenciadas estavam agora se erguendo, e a transformação, esperada ardentemente, estava ao alcance. Assim, as histórias de Miguel, João e de toda a comunidade começaram a se entrelaçar em uma nova narrativa. A verdade sobre a solidariedade e a força de se unir foi firmemente estabelecida. O coração do Brasil pulsava novamente, mais forte do que nunca. E agora, para você que chegou até aqui nessa trajetória de luta, transformação e superação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e apreciar cada transformação que se desenrolará. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a levar mais histórias inspiradoras até você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mudança incrível. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Juntos, podemos fazer a diferença.